Vamos então iniciar o culto a Deus. E como nós fazemos todos os dias, iniciamos o culto a Deus orando, buscando da graça, da compaixão, da misericórdia de Deus para a gente continuar essa caminhada aqui, que nos reserva muitas surpresas, hein? Muitas surpresas. Querido Deus, querido Pai, amado, maravilhoso, poderoso, Santo Senhor, Deus Todo-Poderoso e espetacular, Deus maravilhoso e tremendo, Deus forte, único, verdadeiro, Deus de graça, de compaixão, de misericórdia, Deus de perdão, de salvação, Deus de bênçãos, Deus de alegria, Deus de correção. Louvado seja eternamente o Senhor. Te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. Buscamos, Senhor, da tua bênção, buscamos do teu favor, ó Pai querido. Se for da tua vontade, se for do teu agrado, nos favoreça. Fala conosco, abre o nosso entendimento, derrama sobre nós da tua graça, livra-nos, Senhor, da mentira, sustenta-nos, ó Paizinho querido, nos nossos momentos de fraqueza. Esta é a oração que faço por mim e, obviamente, pelos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, deixa eu mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Ontem eu fiz, olha o que eu fiz ontem. Você consegue ver aí? O pessoal do YouTube consegue. Aqui também, olha que lindo. Eu achei bonito isso que eu fiz aqui. Olha, tá vendo? Né? Bonitinho. Não é lindo, maravilhoso, mas é bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Né? Vocês viram que agora eu tenho um cavalo aqui atrás. Vocês viram? Essa foto foi feita há um bom tempo pelo meu genro, Fábio. E ele me deu. Mandou colocar num quadro e me deu. Esse cavalo tem os olhos azuis. Deixa eu sair daqui para o pessoal do YouTube ver lá. Tá vendo? Esse cavalo aqui tem os olhos azuis. Muito bem. A gente vai trocando aqui atrás, vai colocando uma coisa ou outra, porque, né, coisas simples, coisas... Mas compartilhar com vocês, vocês fazem parte da minha vida, né? Do meu dia a dia. Derrubei alguma coisa aqui, não sei o que. Depois eu vou ouvir. Sei lá o que caiu. Vamos abrir a Bíblia. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu creio que a maioria já sabe, já domina. Mas o problema é que às vezes, e eu estou falando isso porque eu recebo muitos questionamentos. Pastor, tal pessoa falou tal coisa. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou explicar isso para ela? Ou tal pessoa veio falar comigo
e eu estou vendo que ela acredita em coisas erradas. Como é que eu explico, né? Então eu trago essas orientações para te ajudar. Porque entenda o seguinte: quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda, mais Deus vai colocando no seu caminho pessoas para você ajudá-las, para você esclarecer a vida delas, a vida cristã, né? Então, se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Então é bom você saber. Nosso assunto hoje é pedir, exigir ou determinar. O que a gente deve fazer? Eu posso chegar para Deus e determinar tal coisa? Ah, não, pastor, mas eu não determino para Deus. Eu não determino para Deus que a doença vai embora, eu determino para a doença. Então você tem um problema mental. Mas como? Você está me chamando de débil, de louco? Eu estou. Porque se você fala com doença, é a mesma coisa que você falar com um copo. Você quer que um vírus, uma bactéria, um tumor ouça você e te obedeça? Ah, você está tá de brincadeira. Você determina para Deus. Então, eu posso fazer isso? Eu posso exigir alguma coisa de Deus? Eu tenho esse direito? Ou eu devo pedir? O que é pedir? O que é exigir? O que é determinar? A Bíblia diz que eu posso exigir ou determinar. Ou a Bíblia diz que eu posso pedir. O que é pedir? Vamos abrir a Bíblia. Né? Vamos entender. Entender, ora. Aos Romanos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Vamos ver? Ah, eu já sei o que caiu. Caiu aquele negocinho que eu ponho aqui para ler. Mas agora não vou conseguir achar. Olha o que está escrito aqui, Romanos, capítulo 9, versículos 15 e 16. É Deus, é o que Deus falou para Moisés em determinado momento. Versículo 15. Pois ele, Deus, diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. O que está dizendo aqui? Deus tem compaixão, misericórdia de quem Ele quer. Aprouver quer dizer o seguinte: de quem Ele quer. Ele decide. Não é porque eu estou exigindo, porque eu estou pedindo, porque eu estou clamando, porque eu estou suplicando, porque eu estou determinando. Não. É de quem Ele quer. Você pode exigir, determinar, você pode suplicar. Se Deus não quiser, não adianta nada. E a Bíblia, eu acho interessante ensinar para a gente exigir, determinar. É um absurdo, né? É uma loucura do homem. Os homens estão ficando bem loucos. Nem psicanalista, que é o meu caso,
está conseguindo dar jeito nos homens, porque os homens estão ficando meio doidos. A Bíblia nos mostra casos, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um problema, que a Bíblia, ele diz na Bíblia que era um espinho na carne. Quer dizer, você já teve um espinhozinho no dedo? Às vezes eu tenho, porque eu mexo com madeira, algumas coisas aí, e às vezes entra uma lasquinha. Gente, aquilo incomoda, né? Parece que tudo que você vai pegar, bate ali, dói, inflama. Você imagina Paulo dizendo que tem um espinho na carne. Aquilo devia incomodar, doer, né? E ele ora a Deus. Ele ora uma vez. Ele não exige. Ele não determina. A Bíblia diz que ele ora. Orar é falar com Deus. Ele pede a Deus. Uma vez não acontece nada. O espinho continua lá. Ele pede 2 vezes, também não acontece nada, irmã. Aí ele pede a 3ª vez. Será que Deus não está me ouvindo? Será que eu estou pedindo errado? Também não acontece nada. Ele pede para Deus livrar ele desse espinho na carne. Aí Deus vira para Paulo e fala assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí? Não vou falar isso. Não vou falar porque não é nada que eu não possa, que eu não devo falar. Né? Mas eu conheço pessoas, assim, de uma maneira geral, que de repente ficaram doentes. E a doença aparece, às vezes, na gente, do nada. Né? Essa pessoa foi no médico, uma pessoa muito querida minha, porque me ensinou muito. E nada resolveu. Aí essa pessoa começou a percorrer essas igrejas, todas, viu? Que prometem cura, não sei o que, não sei o que lá. Nada resolveu. Por quê? Porque muitas vezes o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza da pessoa. Aí Paulo entendeu isso, né? E ele diz: portanto, de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, porque agora eu sinto prazer nas fraquezas que eu tenho, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, agora eu entendi que é aí que eu estou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Quantas vezes a gente já ouviu nos púlpitos, no rádio, na televisão, que nós devemos exigir os nossos direitos, que nós temos direito. Cristo morreu na cruz, nos salvou e nos deu direitos. E nós temos que chegar para Deus, tomar posse desses direitos e exigir de Deus. Quantas vezes a gente ouviu isso? Exija, determine. Nós não temos direito nenhum. O único direito que nós temos é da condenação eterna.
que Cristo, por compaixão, amor, misericórdia, nos livrou. Quem reconhece isso é livre. Quem não reconhece continua condenado. Então eu quero levar você, minha irmã, meu irmão, a entender aquilo que está escrito na Bíblia, né? Porque a língua portuguesa é uma língua lindíssima, quando bem falada. Quando a gente usa a língua de maneira errada, né, fica uma coisa terrível. Isso aqui foi escrito no grego. E quando Paulo, ou qualquer outro escritor, né, coloca lá que nós devemos pedir, ele usou uma palavra grega para escrever isso. Ou qualquer outro escritor. Citei Paulo, eu acabei de falar de Paulo aqui, né? E a palavra grega, impedir, o grego quando vai, por exemplo, só para você entender, vamos ver se eu consigo. A gente tem o hábito de dizer para alguém, me dá licença. Olha, você me dá 3 pãezinhos, 5, 20, sei lá. Não é assim que a gente faz? O grego não fala assim. Porque pedir para ele é suplicar. Então a gente não chega para alguém e fala, olha, eu suplico licença. Eu suplico que você me dê 5, 3, 20 pãezinhos. Não, a gente não fala. A gente diz, me dá. Me dá substituindo o quê? Me vende. Me dá licença, dizendo assim, eu quero passar. Não é? Mas no grego não é assim. Pedir na língua que foi escrito o Evangelho, quer dizer que aquele que está pedindo, ele está numa condição inferior àquele para quem ele pede. Então, o que pede, na verdade, suplica. Então, quando você lê, por exemplo, essa passagem aqui é extremamente mal usada, né? Essa que eu vou falar agora, João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, né? Capítulo 14, versículo 14 também. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui não é pedir, é suplicar. Pedir quer dizer suplicar. No grego, na língua original. Então, onde está escrito pedir, escreva, se você quiser, com lápis, coloca suplico. Então, aquilo que eu suplico a Deus, me coloca na condição de aquilo que eu suplico de alguém, é porque me coloca numa condição de desigualdade para com essa pessoa a quem eu estou suplicando. Pedir, na verdade, é quando duas pessoas, no mesmo nível, na mesma condição, pedem uma para a outra. Se eu estou pedindo um pãozinho na padaria ou no mercado, tá certo. Agora, se eu vou pedir para uma pessoa num nível superior ao meu, eu vou pedir um aumento. Eu não peço, eu suplico, porque o meu nível é inferior ao do dono da empresa, hierarquicamente falando. E quando eu vou falar com Deus, eu não peço, eu suplico. Como é que eu vou exigir algo de Deus? Como é que eu vou determinar algo de Deus? Eu não quero aqui entrar
no verbo grego, eu não quero entrar nesse assunto, porque vira uma anarquia, né? E também, nós não estamos em aula de grego aqui, né? Jesus nunca usou, nunca pediu. Jesus sempre suplicou, porque ele se colocava na condição inferior ao Pai. Quando você lê lá qualquer passagem, né, em que Jesus está se dirigindo ao Pai, pedindo, ele está, na verdade, no original, suplicando. Não está simplesmente pedindo, Pai, eu quero que afaste de mim esse cálice. Não, Senhor, Pai, eu suplico que o Senhor afaste de mim esse cálice. E a súplica é tão clara que em seguida ele diz, mas seja feita a tua vontade. O Senhor é soberano, eu sou inferior. Então, tem muito dono de igreja aí que confunde as coisas, não sabe, não estuda, né? O que a gente vê são pessoas declarando que Deus faça aquilo que elas querem. O que a gente vê hoje, e o que muita gente é ensinado, é a exigir direitos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se pegar de Gênesis e for até Apocalipse, não existe nenhum registro de pessoas pedindo a Deus. Há registros de pessoas suplicando a Deus. Não há nenhuma, de pessoas exigindo ou determinando que Deus faça algo. É sempre súplica. Por quê? Aqueles que pedem, exigem ou determinam, são ensinados a fazerem isso e não são ensinados a dizer, se o Senhor quiser. Porque Deus é soberano, Ele faz se Ele quer. Não tem obrigação nenhuma de me tratar bem. Não tem obrigação nenhuma de me abençoar. Você acha que Deus tem obrigação de me abençoar? Não. Ah, mas você é pastor, mas e daí? Deus não tem que fazer nada por mim. Deus não precisa nem negar o seu pedido. Você vê que para Paulo, não foi para o Mário, foi para o Paulo. Paulo pediu, né? Suplicou. Deus só fala, olha o que Deus fala para ele. A minha graça te basta. Deus não fala, não vou fazer, porque eu não preciso fazer. Não, olha, a minha graça te basta. Entenda! Por que ele entendeu? Porque ele era um verdadeiro cristão. Por que grande parte das pessoas não entendem o que Deus fala? E muita gente diz, mas Deus não fala comigo. Deus fala. Você que não entende. Porque você não busca as coisas santas, como é que você quer entender? Se você conhece o Evangelho, você sabe que Deus não é obrigado a fazer nada. Tem muita gente precisando ler a Bíblia. Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Lucas 22, 42. Como é que eu vou dizer para Deus, olha, eu decreto, eu exijo que seja do jeito que eu quero e não do jeito que o Senhor quer? Porque não é possível que um Deus tão bom queira que eu fique doente. Não, Deus não quer que você fique doente. Mas ficar doente, o corpo envelhecer, é para todos que estão na face da terra. E outra coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem um monte de igreja aí, falsa. Já estou dizendo, são igrejas falsas. Com falsos líderes. Dizendo que você vai lá, você pega a unção, você fica livre do sarampo, você fica livre da febre amarela, do coronavírus. Mentira. É tudo mentira. Porque tudo isto faz parte desta vida aqui. E Deus não livra ninguém das consequências do pecado. E isso tudo faz parte do pecado. Bom, mas como Deus não livra? Deus perdoa o pecado. Se há um arrependimento, Deus perdoa. Agora, a consequência do pecado, acha na Bíblia aí, né? Acha na Bíblia pecadores arrependidos que foram livres das consequências do pecado. Eu quero que você ache e mostre para mim. Porque eu nunca achei. Deus perdoou Davi? Perdoou. Claro, é óbvio que perdoou. Mas veja a vida de Davi, as consequências do pecado de Davi. Deus, olha, vamos voltar mais um pouco. Deus perdoou Abrão por ter coabitado com Agar? Claro, perdoou. Mas Deus retirou as consequências dele ter gerado um filho na serva da sua mulher, Agar. Deus tirou as consequências disso. O pecado foi perdoado. E a consequência? Deus retirou. Você sabe que não. Aquele conflito no Oriente Médio, o conflito entre árabes e judeus, é consequência do pecado de Abraão com Agar. Até hoje existe a consequência. Quando você vê lá, Israel bombardeou não sei o que, não sei aonde. Consequência de um pecado cometido há quanto tempo? Vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre. O que quer dizer se corre? Nem de quem faz as coisas ou diz que está fazendo para mim, não sei o quê. Depende da vontade de Deus. Não depende do homem. Depende de Deus. E olha, a gente falou sobre isso ontem, né? Tem tantas pessoas sem caráter, maldosas, que não tem necessidade nenhuma de dinheiro. Eles podem ter necessidade de tantas outras coisas, mas de dinheiro não passa aperto. Depende de Deus. Você vai falar, mas por que Deus faz isso? Ontem a gente falou, né? Para uns o dinheiro é bênção, para outros é castigo. Então essa história de exigir, eu determino, isso é de uma infantilidade, né?
Escrevi aqui que são ovelhinhas nanicas. Ovelha nanica. Pessoas infantis. Aquela infantilidadezinha. Eu exijo, eu determino. Eu amarro. Olha de ser bobo. Você vê que é importante ler a Bíblia para a gente ver como é que aqueles homens e mulheres faziam. Apesar de que os maiores exemplos da Bíblia, né, são de homens. Então você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 19. Cadê aqui Coríntios? 1 Coríntios. Vamos lá, vamos ver. Como que agiam os homens de Deus? 1 Coríntios 4,19. Aí você vê se você está fazendo dessa forma, ou se você está sendo influenciada, minha irmã, ou influenciado, meu irmão, por pessoas nanicas de conhecimento, nanicas no cristianismo. Às vezes é muito bonito, né? Naquela emoção daqueles falsos cultos, porque todo falso culto, irmã e irmão, é feito na base, no alicerce emocional. A pessoa chora, a pessoa ri, a pessoa se emociona. É como se fosse um drama, um filme. Mas o culto a Deus não é isso. Não, pastor, mas o cristão não se emociona. Não, estou falando do culto. O culto a Deus não é emocional. Deus diz que o culto é racional. Então, você vai lá num culto, mas as pessoas choram. Ai, chora copiosamente e diz, olha, eu tive a visitação. Eu, quando ouço essas coisas, eu tenho que me controlar, porque eu tive a visitação do Espírito Santo. Eu fico muito compadecido por você, que o Espírito Santo te visitou. Eu tenho uma pena de você, eu vou orar, para que Deus te dê graça, sabedoria, entendimento. Mas por quê? Ora, porque o Espírito Santo te visitou. Porque a mim o Espírito Santo não visita. Ele mora em mim. Então você teve uma visitação, a visita vem, oi, como é que vai? E vai embora. Agora, se você é morada dele, como a Bíblia diz que o verdadeiro cristão é, ele mora em você. Ele não vem te visitar. Não vem tomar um café. Ele mora. Ele não está com você naquele momento. Isso não é verdade, né? Que você teve uma visitação. Você teve uma descarga emocional. Não é visitação de Espírito Santo nenhum. Porque o Espírito Santo não visita pessoas, ele mora ou não mora. Então esses cultos emocionais, onde as pessoas parecem que ficam tomadas. Tomadas? Isso não é coisa de centro espírita? Terreiro? Então, as pessoas parecem que ficam tomadas, caem, giram, cantam, gritam. Isso é culto a Deus. No culto a Deus ninguém fica tomado. No culto a Deus, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. E por sabermos exatamente o que nós estamos, não precisa ninguém mandar. Agora todo mundo fica em pé.
agora todo mundo senta, agora todo mundo bate palma, agora cumprimenta, agora põe a mão no outro e fala. Não, não precisa disso, porque no verdadeiro culto a Deus, eu tenho a condição racional, estou sabendo o que eu estou fazendo, e eu faço, não para agradar quem está pedindo lá na frente, eu faço para agradar aquele que é motivo, que é objeto, que é o alvo do meu culto, que é o próprio Deus. Por causa disso que Deus pede um culto racional para nós. Um culto que a gente saiba o que estamos fazendo, por que estamos cultuando. Mas eu estava dizendo que a gente lê a Bíblia e aí a gente vê como é que os homens de Deus faziam, né? E eu creio que um dos grandes exemplos de um homem de Deus é o apóstolo Paulo. E ele, com aquele espinho na carne que eu falava, pedindo a Deus, e Deus dizendo, não vou tirar não, a minha graça te basta, porque na sua fraqueza que você vai se fortalecer e eu vou mostrar o meu poder para você. Olha como é que o apóstolo Paulo falava. 1 Coríntios 4,19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Ele queria ir. A vontade dele era ir. Ele ia fazer para ir. Mas Deus podia não querer. Então a vontade dele ia água abaixo. E ele ia aceitar. Você vê? Ele avisa, olha, em breve eu vou visitar vocês. Se o Senhor quiser. Se eu não for, não é por má vontade, não é porque eu não quis, não é porque eu sou frouxo, não é porque eu sou preguiçoso. Se eu não for, é com certeza porque Deus não quis. Não é porque o diabo impediu, porque o diabo fechou a porteira, porque o diabo colocou impedimento. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Deus não é pego de surpresa, o diabo não surpreende Deus. Deus é soberano. Se eu não for, é porque Deus não quis que eu fosse. Mas por que Deus não ia querer que você fosse? Olha, eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas Ele sabe. E talvez daqui a algum tempo a gente venha saber também. Mas neste momento eu não sei. Sabe? Existem vários evangelhos, infelizmente. Evangelho mesmo é um só. Mas as pessoas vão mudando. Vão pedindo, olha, sabe, elas pedem para Deus como elas pedem um pãozinho na padaria. Dá 3 pãozinhos aí para mim, ô amigão. Olha, eu quero torradinhos, hein? Elas falam com Deus assim. Agora, o sujeito que está lá na padaria, vendendo no mercado, sei lá, ele está fazendo o serviço dele. Aquilo é o que ele faz. Se ele não fizer, ele não serve para estar ali. Deus não. Então, para Deus eu suplico. Eu não exijo, 3 pãozinhos aí agora. Não, de jeito nenhum. Olha aqui, eu estou determinando que você me dê 20 pãezinhos. Nem o cara que vende lá vai gostar de você falar assim, imagina Deus. Né? Então, esta passagem que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Né? Nessas falsas denominações aí, que existem por aí, que ensinam você exigir e determinar, eles mudaram a Bíblia. Eles diriam assim, olha, a minha viagem já está decretada.
Em nome de Jesus. Eles se esqueceram que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz para você decretar nada em nome de Jesus. A minha viagem está decretada em nome de Jesus. O que eles estão dizendo? Eu exijo de Deus que se cumpra segundo a minha... Eu já cansei de ouvir isso. Hoje eu não tenho mais paciência, eu sou sincero em dizer para os irmãos. Se eu estou em qualquer lugar e falo, eu levanto e vou embora. Né? Se é um lugar com muita gente, eu levanto e vou embora. Se é um lugar com pouca gente, eu tento explicar para quem falou isso. Quer dizer, quando você exige e determina, você está dizendo que Deus tem que fazer que a coisa aconteça segundo a sua palavra, não segundo a palavra dele. Os homens da Bíblia não faziam assim. É se Deus quiser. É que se Deus quiser virou algo tão banal, né? A pessoa fala, se Deus quiser, já na certeza que vai acontecer. Quando eu digo se Deus quiser, eu digo, olha, se Deus quiser. Quer dizer, a vontade de Deus está acima da minha. Mas também eu não vou usar isso, né, como pretexto para preguiça ou para outras coisas. Se Deus não quiser que eu vá, eu realmente não vou. Se Deus quiser, realmente eu vou. Dependo de Deus. Não tem nada que decretar ou que exigir, né? Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? A Bíblia diz que nós somos como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Tiago 4:14 ao 16. Quem exige, quem determina de Deus, está fazendo algo maligno. Leia Tiago 4:14 ao 16. É muito atrevimento, né? De um homem pobre, miserável, pecador, comedor de arroz e feijão, exigir alguma coisa de Deus. Né? É muito atrevimento, né? Mas que Deus nos dê a graça dele para entendermos isso. E quando formos na nossa oração, que façamos uma oração bíblica. Pedir na Bíblia é suplicar. Nunca pedir como a gente pede um pão. Nunca exigir e nunca, em hipótese alguma, determinar. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor. Como o Senhor é bom, né? Essas coisas estão tão claras na Bíblia e são claras na nossa mente. Quando a gente vê isso, se a gente não usar, se a gente está num ambiente que acontece isso e não usarmos as emoções, nós vamos ver que isso aí não pertence ao nosso Senhor. Não orna, não cabe nas coisas santas. Grato nós somos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos ensinado, nos orientado, nos ajudado, nos fortalecido, nos mostrado novamente o caminho. Olha, o desenho que eu fiz ontem, está vendo? É o caminho, ó. Só tem esse caminho aqui, não tem outro.
Não tem outro caminho. Está vendo? Estou mostrando aqui para o pessoal do YouTube. Ó. Caminho. Jesus é o caminho. As coisas santas fazem parte do caminho. Continua falando conosco, Senhor, nos livrando, ó Pai querido, do mal, da mentira, da falsidade, da hipocrisia. Sustenta-nos, ó Deus. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.